Fala galera, chegamos para mais um vídeo aqui no canal Amigos do Urbano. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui com ele, como sempre, muito bem trajado, o Fernando Ribeiro. Fala Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Aniversário do Santos Futebol Clube, agora no dia 14 de abril. 109 anos da história mais bela do futebol mundial. E hoje vamos falar um pouco sobre o início de toda essa trajetória muito vitoriosa do Santos Futebol Clube. É isso aí, Fernando, porque no episódio desta quinzena a gente entrevistou o Gabriel Pierin, autor, você está com o seu aí, estou com o meu aqui, do livro Santos Futebol Clube, Nascimento de um Gigante. Ele conta a história da fundação do Santos, que esse livro tem ricos detalhes, é impressionante a quantidade de detalhes que o Gabriel coloca, né? Ele fala dos fundadores todos, os principais responsáveis nos primeiros dias de vida do Santos. O Fernando está na mão ali, o livro da Santos Box também, que chegou para a gente essa semana. Também escrito pelo grande Gabriel Pierin, um amigo que o Santos nos deu. Isso. Uma figura sensacional mesmo. O Gabriel, ele é o maior especialista, né, na Fundação do Santos, podemos dizer assim. Cara, esse livro, para quem quer... A gente sabe a história do Santos, a história pop do Santos todo mundo conhece, né? Era Pelé, o time de 35, os meninos da Vila, o time do Giovani, depois geração 2002, agora Neymar e tudo mais. Mas tudo começou de um jeito, né? E começou lá em abril de 1912, mais precisamente no dia 14 de abril, obviamente todos sabemos. E, Fernando, o Gabriel trouxe alguns detalhes muito curiosos no livro, por exemplo, como aquele anúncio que no Jornal Diário de Santos publicou o seguinte, o anúncio estava assim: vários sportsmen dessa cidade estão empenhados em organizar um poderoso clube de futebol. Foi profético, né? Porque era um clube que poderia não dar nada, né? Podia ser um clube como todos os outros que acabaram naquela época, né? Mas acabou se tornando, como você falou, o clube com a história mais bela do futebol mundial. Então, Vini, na verdade, o Gabriel cita muito isso, né? E a gente conversou no episódio número 26 do Amigos do Urbano, que o Santos ele foi fundado para dar certo, né? Ele foi criado para dar certo. Então, os jovens que idealizaram o Santos Futebol Clube tiveram essa preocupação de construir uma base muito sólida para que não fosse uma das muitas equipes que surgiram no futebol brasileiro naquela época e acabavam deixando de existir. O Santos Futebol Clube nasce depois que o futebol na cidade perde os seus dois principais clubes, né? O Santos tinha duas agremiações muito fortes, que era o Internacional e o Americano. O Americano acaba migrando para São Paulo por conta da adesão dos bons jogadores do time do Mackenzie para disputar o Campeonato Paulista. Os custos para subir de Santos a São Paulo eram muito altos naquela época. Então o Americano... Já é hoje, né? Imagina naquela época. Isso, preferiu mudar de... Não tinha o Expresso Brasileiro, né, Vini? Não. Para poder fazer essa ponte, vamos dizer assim, entre Santos e Baixada contra a capital. Então, o Americano preferiu mudar a sua sede para São Paulo para facilitar, até porque boa parte dos seus novos jogadores lá residiam. E o Internacional deixa de existir em 1911 por diversos problemas, seja econômicos, seja societários, por assim dizer. O Internacional também deixa de existir. Então, a cidade fica sem nenhum clube, né, para a prática exclusiva do esporte, do futebol, e um clube que pudesse disputar de igual para igual. Já existia, Vini, o troféu de igual para igual naquela época. Já tinha, não é exclusivo do Flamengo. Não, é desde 1912, viu, Vini? E aí a cidade de Santos achou que deveria e mereceria ter um time de futebol muito poderoso. E aí a gente abordou com o Gabriel alguns aspectos muito engraçados, né? Ou muito misteriosos da fundação do Santos, né? Na reunião de fundação, por exemplo, o primeiro presidente do clube não estava presente, nem o vice-presidente, tanto Cizino Patusca, que foi o primeiro presidente, quanto o George Cox, que foi o primeiro vice-presidente, não estavam na reunião de fundação do clube, que foi realizada lá no Clube Concórdia, onde hoje, Vini, tem uma loja da Proplastic, e já fica aí o Ed, tem ali na Rua João Pessoa, isso, na Rua João Pessoa tem uma loja da Proplastic,
quando a galera que mora aqui em Santos passar por lá, Você comprar olha um para copo, cima. você comprar um copo de Isso, plástico, parte, né? mas a reunião foi na parte de cima, então é só olhar na parte de cima e ali que foi fundado o Santos Futebol Clube. Foi O porquê que fundado, Cisino, e o ele porquê que o quase... Cisino foi eleito Diga aí. presidente e não estava lá? Não, por que o Cisino foi indicado presidente e lá não estava? É algo que a gente realmente não vai conseguir saber nunca, né? Mas errado ele não tá. O presidente bom é aquele que delega e deixa as outras pessoas resolverem e ele só assina. Só põe ali a assinatura dele e toca o barco. E foi isso que foi feito na época, e o Santos quase teve outros nomes, né? Essa história é muito conhecida, podia ser Concórdia, podia ser África, mas uma boa alma gritou Santos. Eu estava na cidade de Santos, a gente conta essa história também. A gente fala também um pouco sobre a força da cidade de Santos estava sendo construída naquela época, né? A força, não a cidade construída, mas a força que estava sendo construída. E a gente fala dos primeiros jogos do Santos, né? O primeiro jogo treino, que acabou não sendo considerado jogo oficial, é uma espécie de marco zero da nossa história, né? O Santos ganhou de um combinado local por 2-1 no campo ali da Vila Macuco, e quem fez os gols o primeiro gol foi feito pelo Anacleto Ferramenta e o segundo foi pelo Geraldo Moreira. O Santos ganhou por 2-1. E o Anacleto Ferramenta, Fernando, que uma pesquisa feita pela Sofis recentemente descobriu que o Anacleto era negro, e isso tem um significado muito grande, né, na história, porque se a gente está em 2021 e o preconceito e o racismo é diário, a gente percebe isso na sociedade em vários níveis, né, em todos os setores da sociedade. Imagine 1912. E aí, para um negro atuar num quadro de um time de futebol que era um esporte de elite, composto por uma elite branca, né? Uma elite branca, que fique claro. E um negro despontando assim, o Anacleto Ferramenta é um personagem muito grandioso na história, não só do Santos, como do esporte brasileiro, né? E foi uma descoberta muito boa. E aí, 3 meses depois, Fernando, o Santos fez o primeiro jogo oficial, o jogo de número 1, ganhou de 3-2 do Santos Athletic Club. Para quem que é aqui da cidade de Santos, é o tradicional clube dos ingleses. Santos... onde o Blow Up fazia suas charangas, Vini. Grande Blow Up. E o Santos, esse jogo foi no campo do Internacional, na Avenida Ana Costa, aqui pertinho. E o primeiro gol da história Internacional que já não existia mais, né, Vini? Exato. E o primeiro gol da história do Santos foi do Arnaldo Silveira, esse outro ícone de nossa história. A gente fala muito também dos nossos primeiros ídolos, né? O Gabriel dá muitos detalhes sobre isso. E só como curiosidade, Fernando, a gente vai escalar o time que ganhou do Inter. O Santos foi a campo com... Não, ganhou do Clube dos Ingleses. Do Clube dos Ingleses no campo do Inter. Falvel no gol, o Julian Falvel, Sidney e Arantes, né? Os times jogavam no 2-3-5. Hernani, Oscar e Montenegro, Milon, Hugo, Nilo, Simon e o Arnaldo Silveira. O Santos acabou vencendo a partida, e o Gabriel também conta a história, não conta a história, mas fala um pouco também da importância do Urbano Caldeira, né? Nos primeiros anos da história do clube. Fernando, em 400 palavras, discorra sobre o Urbano Caldeira. O Urbano Caldeira é um dos principais nomes que já passaram pela história do Santos Futebol Clube, numa fase onde o clube engatinhava e não tinha a força que tem hoje. O Santos passou por várias crises, né, ao longo de sua história, mas nas crises mais recentes, o Santos sempre teve como pano de fundo uma história vitoriosa, muitos torcedores, muitos apoiadores, o nome do Santos sempre na imprensa. Em 1915, 1914, 1917, isso não existia, né? Era um agrupamento, um coletivo de pessoas em torno de um ideal de que o clube se tornasse algo pujante. Então, nesses primeiros anos de vida, a figura do Urbano foi fundamental para organizar a equipe, e não só o clube, mas também a equipe. E até o Gabriel comenta com a gente que existem manuscritos, né, lá na Vila Belmiro, manuscritos de Urbano Caldeira, indicando mudanças táticas que ele fez na equipe entre uma partida e outra, né? Urbano foi um dos principais entusiastas para que o Santos tivesse a sua própria praça de esportes, o seu próprio estádio, e isso, ao longo da história do Santos, foi fundamental, né? Principalmente nas crises, porque quando o Santos tem crise, o Santos tem lugar onde jogar, o Santos tem patrimônio para penhorar, inclusive, né, Vini? Clubes que não tem patrimônio para penhorar. Não. Exatamente. Mas o Santos, pelo menos,
até nas crises financeiras, o legado do Urbano foi importante. Eu penhoro a Vila Belmiro para pagar depois essa dívida, né? Eu Sim. tenho um patrimônio, eu tenho algo para me sustentar nos momentos de crise. E o Urbano foi fundamental, né, no convencimento dos seus pares para que o Santos tivesse a sua praça de esportes. Depois de inaugurada, ele foi uma das principais pessoas a conservá-la, a lutar pela remodelação, ou que seja, ampliação das instalações, enfim, uma figura muito marcante e muito justo. O nome do estádio é o seu nome, e eu espero que, com a construção da nova arena, não nos esqueçamos de Urbano Caldeira, tá, Vini? E é o nome do podcast, é uma homenagem a ele, óbvio a ele. Exato. E, Fernando, para fechar, quem quiser comprar o livro Nascimento de Gigante, ele está disponível na Amazon e também alguns sebos virtuais, como a estante virtual, por exemplo. E esse novíssimo livro, que chegou na Santos Box, 1912, Santos Futebol Clube, seus primeiros passes para a glória, você pode comprar no www.santosbox.com.br. Esse projeto é que está fazendo muito sucesso entre a torcida santista. Algum destaque final? Não, Vini, só... não tem destaque final, é isso? Clube. Não tem destaque final. Não, eu só quero parabenizar o Santos Futebol Clube pelos 109 anos e que sejam mais 109 anos de muito sucesso e de muitas emoções, Vini. Mais do que cobrar o Santos de títulos e desempenho econômico, financeiro de primeira linha, nós queremos ter emoções com o Santos Futebol Clube. É isso, parabéns, história linda, história que a gente viveu um pouquinho menos de um terço e queremos viver muito mais, né? Um pouco mais, assim, pelo menos mais uns 40 e poucos anos, né? Com saúde, se ainda existe um Brasil imundo, não Brasil imundo. Mas o Santos não nos brindou com uma boa semana. Brindou com uma vaga aqui, uma derrotinha ali, mas aos poucos o Santos vai se recuperando e vai figurar no topo das tabelas em 2021, tenho certeza. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu,